Olá, vamos aprender o que é SSD2 ou Slowly Changing Dimension do tipo 2 e como podemos aplicá-la no Microsoft Fabric. Imagine a seguinte situação: nós temos uma tabela dimensão funcionários, onde eu tenho a matrícula, nome, filial, departamento, cargo, a data de admissão e a data de desligamento. Se eu fizer uma análise utilizando essa tabela desta forma, eu estou atribuindo que todo o tempo entre a data de admissão e a data de desligamento, esse funcionário teve o mesmo cargo, o mesmo departamento e filial. O que muitas das vezes isso não acontece, na verdade. A nossa ideia é criar uma tabela desta forma, ou SSD do tipo 2, Slowly Changing Dimension, onde nós temos uma chave que uma sequência numérica onde identifica cada versão de um funcionário. Então, um mesmo funcionário pode ter várias versões. Por exemplo, quando eu filtrar aqui Maria Pereira, eu tenho 4 identificadores para ela. Ela, obviamente, tem a mesma matrícula, o mesmo nome, não mudou de filial, nem de departamento. Porém, ela teve uma carreira que cresceu aqui. Ela mudou várias vezes de cargo. Então a data de admissão é igual e apenas uma data de desligamento. Infelizmente ela saiu da empresa. E aqui eu tenho a data do log, a data hora onde ocorreram essas atualizações. Eu tenho a data de vigência inicial e a final de cada uma. Então se aqui começa em 20 de fevereiro de 2023, aqui termina em 19 de fevereiro de 2023. E ela está ativa na empresa? Não. Vamos pegar um outro caso aqui. Por exemplo, o Marcos, vamos checar, também não está ativo. José da Silva, esse está ativo. Então, veja bem, ele mudou de departamento, saiu da produção, foi para manutenção, era operador de máquina 3, virou eletricista de manutenção plena e depois sênior. Então a data de admissão é igual, ainda está na empresa, não tem nenhuma data de desligamento, tem uma data log. Tenho aqui a data de vigência inicial em cada uma dessas versões. E como ele está ativo aqui, tem o número 1, a vigência final é uma data futura a perder de vista. Tudo isso provém de um log. Então, normalmente, os softwares de gerenciamento de pessoas, eles, ao fazer uma alteração de cadastro desses funcionários, ou seja, uma admissão, ou uma alteração, ou um desligamento, registram linhas em um banco de dados. E através desse log é o que nós vamos implementar no Fabric, ok? Se você já gostou da ideia desse vídeo, então não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações clicando ali no sininho e também deixar seu like. Lá no final do vídeo deixa seu comentário sobre o que você achou, ok? Então vamos para o conteúdo. Vou fechar esta tabela do Excel. Não vou nem salvar, ela já está aqui. Na minha tela, você está vendo o meu GitHub, o repositório que vai orientar todo o nosso desenvolvimento aqui. Logo na cara, você tem o arquivo readme.md, Markdown, onde tem todas as instruções do que nós faremos aqui hoje. Como tem muito código envolvido, eu vou disponibilizar algo mais simples para que nós possamos copiar, rodar os códigos e eu farei uma explicação aqui nesse vídeo sobre esse código. Então eu vou seguir à risca o que está aqui e você também poderá seguir na sequência. Vou colocar aqui no meu outro monitor, para não atrapalhar. Assim que eu cumprir alguns passos. Deixa eu primeiro falar sobre a nossa agenda desse vídeo. Então nós criaremos uma tabela de dimensão funcionários com estrutura SSD do tipo 2 a partir de um log de alterações. Criaremos também uma tabela fact horas que receberá surrogate key da DIM funcionários. Surrogate key é aquele sequencial que define cada uma das versões do funcionário aqui, aplicável a clientes que mudam de endereços ou cursos que mudam de preço, enfim, tem várias aplicações isso aqui. Utilizaremos notebooks com Spark e SQL atrelado a uma Lakehouse, ok?
Vamos elaborar dois tipos de rotinas desses notebooks. Full, imagine que você tem uma situação onde você está chegando, onde o processo já está rodando e você vai implantar ali a Analytics. Então você vai fazer uma implantação full e depois durante o dia a dia um processo incremental. Nós faremos essas duas formas. Construiremos um modelo semântico em Direct Lake e um relatório no Power BI, que é Direct Lake. Conforme as alterações vão acontecendo no Lakehouse, o modelo semântico no Power BI já reflete todas essas atualizações, não precisa programar uma nova atualização. E como exemplo, vamos adicionar as medidas DAX relacionadas aos indicadores mais utilizados em People Analytics, absenteísmo e turnover. Vou ensinar para vocês como faz, tá ok? Então vamos seguir aqui a nossa pauta. Aqui em instruções, a primeira coisa que você precisa fazer é o download desse anexo v1.0 zip. Eu vou clicar e ele já veio aqui para minha pasta de downloads, vou abrir essa pasta. Com o botão direito vou extrair tudo, pode ser aqui mesmo. Muito bem, está aqui nessa pasta. Então aqui dentro dessa pasta eu tenho um arquivo CSV e outra pasta com os notebooks, ok? Com 5 notebooks. Eu vou deixá-la aqui ao lado e a gente vai pegando os arquivos conforme for necessário, ok? Vamos criar um workspace com capacidade na malha. Vou colocar aqui do lado e vou acessar aqui meu navegador. Deixa eu trazer aqui para vocês na tela. Vou acessar aqui o Microsoft Fabric. Faço o login. Muito bem. Aqui eu estou usando a experiência do Fabric. Se você não estiver usando a experiência do Fabric, vem aqui nesse rodapé do lado esquerdo, clique e escolha Fabric, ok? Então vamos aqui em um workspace, vou criar um novo workspace e vou chamar esse workspace de SCD2 Demo, ok? Muito importante aqui em avançado, escolha a capacidade do Fabric, seja ela em avaliação ou já a capacidade da malha, se você já tiver adquirido. Eu estou em avaliação e vou aplicar. Vou puxar aqui para cima e vou adicionar um meu Lakehouse. Então, novo item, Lakehouse, e vou dar o nome de LK01. Se você estiver fazendo comigo, recomendo que você dê os mesmos nomes para que toda a instrução seja bem igual e a gente tenha menos pontos de divergência aí. Então, não marque essa questão e criar. E estou dentro do meu Lakehouse. Nós vamos importar aquele arquivo FactHoras aqui. Então em Files, aqui em 3 pontinhos, vou em Carregar Arquivos e vou escolher o meu arquivo que está lá na pasta de Downloads, extraído aqui em facthoras.csv e vou abrir. E venho aqui em carregar. Foi concluído, posso fechar. Se eu clicar aqui em Files, eu já tenho o meu arquivo facthoras aqui dentro do meu LK01. Ok? Agora, nós vamos voltar para o Workspace. Então a gente pode clicar aqui ao lado, estamos na raiz do Workspace. Certifique-se que você está na experiência do Fabric e clique aqui em Importar. Quando você clica aqui em Importar, tem duas opções. Você vem em Caderno e a partir desse computador. Vem aqui ao lado em Upload. E aqui, lá em Downloads, tem a pasta Notebooks que nós extraímos. Podemos selecionar todas. E vou abrir. Está rolando aqui uma notícia, ó, 5 arquivos estão sendo importados agora para esse momento. Ok, já tenho 5 notebooks ou cadernos, se estiver em português aí no seu Workspace, já foram importados. O que nós temos que fazer é entrar em cada um deles e atribuir o LK01 a eles, ok? Então eu vou clicar aqui no primeiro.
Está carregando. Aqui tem um Lakehouse adicionado, mas é o meu, que eu tinha criado no workspace de teste. Então, eu venho aqui e vou remover tudo, continuar e adiciono novamente um sem esquema. Escolho o meu LK01 e adiciono. A gente vai fazer isso para os 5 notebooks, ok? Vou acelerar o vídeo e você vem acompanhando junto comigo. Ok? Então eu terminei de atribuir. Você viu que às vezes dá uma engasgadinha. Eu excluí todos os objetos que estavam aqui pinados, deixei só do workspace, aí foi mais rápida a transformação. Para a gente confirmar se todos estão ligados realmente ao Lakehouse, a gente pode clicar aqui nesse ícone para ver a linhagem. Ó, então, tudo certinho, todos os notebooks 1, 2, 3, 4, 5 ligados ao LK01. Se tivesse algum outro Lakehouse pinado, a gente veria nesse diagrama. Tá? Podemos voltar aqui para a visão de lista. Muito bem. Então, nós já temos os notebooks aqui preparados. Eu vou criar um pipeline para a ingestão full e outro para a incremental. Ok? Então, vamos lá. Vou aqui em novo item, vou escolher um data pipeline e vou chamar aqui de PL01 underline full e vou criar. Nós vamos incluir aqui em atividades 3 blocos de anotações. 1, 2, 3. Assim mesmo. No primeiro, nós vamos colocar aqui nesse caderno, funcionários full. Nesse aqui, em configurações, vamos colocar o caderno horas full. E no último caderno, nós vamos colocar aqui a calendário. Ok? E aí eu posso ligar aqui em caso de êxito no próximo notebook e aqui também no próximo notebook. Muito bem, nós estamos fazendo uma carga full. Você pode clicar aqui na área em branco e aumentar o zoom aqui, nós só teremos esses 3 notebooks. Então você volta para início, salva, ok? Está salvando, salvo concluído, e vamos agora executar esse pipeline. Começaram a aparecer as atualizações, cada um dos 3 notebooks vai rodar aqui um após o outro. Muito bem, completou aqui, nós temos a duração de cada uma das etapas, eu posso fechar aqui o meu pipeline. Vamos analisar o que nós fizemos até agora, tá? Então, se eu clicar aqui no meu Lakehouse, em Tables, aqui eu vou atualizar. Muito bem. Veja só, eu tenho algumas tabelas que surgiram aqui, a calendário, a dimensão funcionárias, fact horas, uma tabelinha de medidas e eventos. Quando a gente cria um Lakehouse, a gente também cria um ponto de extremidade SQL. Então, eu vou clicar aqui e vou alterar para ponto de extremidade de análise SQL. E eu posso usar um simples comando aqui em nova consulta SQL, vou colar aqui para ver o que tem nessa tabela de funcionários. Muito bem, vou clicar aqui para cima. Então eu tenho 13 versões de funcionários diferentes daqueles 5 que eu mostrei no Excel anteriormente, e aqui onde eu tenho 3 ativos somente no momento, cada um com as suas datas de desligamento. Tudo isso veio a partir da tabela de logs, e os cadernos fizeram a transformação para essa tabela aqui, né? Vamos entender os notebooks. Então a gente pode voltar aqui. Eu tenho primeiro o notebook de funcionários full.
Então está tudo comentadinho aqui. Quem já trabalhou com Jupyter Notebook conhece bastante essa estrutura. E aqui eu tentei ser o mais didático possível. Então eu estou criando a tabela SID Type 2 de funcionários pelo método full. Então você está implantando o sistema. Vai fazer uma carga total de primeira, tá? Você vai criar uma tabela de eventos, igual eu criei aqui, pelas colunas. E aqui estou inserindo alguns dados de exemplo. Aqueles dados de exemplo do Excel, de logs. E eu posso incluir quantos logs eu quiser, né? Isso poderia vir no banco de dados, poderia ser arquivos, você que vai implantar na estrutura que você quiser, ok? Isso é só para coletar os logs. Aí eu crio uma tabela de funcionários a partir da tabela de logs. Só que quando eu crio essa tabela utilizando os logs, eu tenho que fazer uma lógica para encontrar qual que é o último ativo, qual que é a precedência das atividades. Então aqui, por essas window functions em SQL, eu estou encontrando qual que é o próximo evento, se eu tenho, qual é a lógica para eu definir qual é o último evento. Se eu não tenho um próximo evento, né? Isso eu estou fazendo para todas as operações que não são desligamento inicialmente, ou seja, inserção, né, admissão ou alteração dos dados, alteração de carga, alteração de filial, todos esses dados. Feito isso, aí sim eu penso nos desligamentos, porque para eu desligar eu primeiro preciso admitir, né? Então, porque o desligamento é uma operação que não cria uma linha na tabela de dimensão funcionários, e sim ela só altera as datas de vigência e o estado ativo, então ela faz um update, tá? Então isso é a carga full da tabela de funcionários. Posso fechar aqui. Voltando aqui no Workspace, quem é full também? Uma tabelinha de horas. O que essa tabela de horas faz? Tá? Lembra do arquivo FactHoras de CSV que a gente carregou? Ele está aqui. Então eu fui lá, defini a estrutura da tabela. O que é essa horas? Eu tenho horas disponíveis e horas trabalhadas. Eu quero calcular o absenteísmo, ou seja, quantas horas que eu faltei daqui do total que eu tinha disponível para trabalhar, um percentual. É um indicador muito usado nas empresas. Tá? Então eu primeiro carrego o arquivo, mesma coisa, poderia ser um banco de dados, vários arquivos. Isso não muda. Tá? Isso na verdade muda, isso é flexível. Eu crio a tabela, transformo, né, em FactHoras, só que aqui que está o pulo. Ó, eu faço um join com a tabela de funcionários, onde a data do registro aqui ela está entre a vigência inicial e a final, ou seja, eu não tenho um outro funcionário para aquela matrícula. Só vou ter uma única versão daquele funcionário. Seja ele está no departamento X ou no departamento Y, só vai ter um resultado. Então isso é o tal do Slowly Changing Dimension. São as características de um funcionário que muda ao longo do tempo. Tá? Posso fechar esse notebook, voltando aqui no Workspace. Obviamente que você vai estudar o código mais a fundo, entender tudo que eu fiz ali. E eu também atualizei uma tabela calendário aqui, muito simples, tá? Eu já tinha divulgado essa tabela em Spark no meu canal. Vou deixar o card aqui em cima, inclusive, para você, se quiser ver. Mas ela é um código bem simples e robusto. E também aqui eu estou criando uma tabelinha de medidas. Se ela não existe, se ela existir, ela não cria. Se não, estou criando. Porque eu não consigo criar lá no Direct Lake, eu já crio aqui mesmo. Não consome nada fazer isso. E aqui eu só faço o update da calendário, beleza? Isso, eu vou fechar esses outros itens aqui ao lado. Isso eu fiz uma carga full. Agora eu vou fazer um pipeline incremental. Então, um novo item. Vou criar aqui um data pipeline, que vou chamar de PL02. Opa, eu tinha que colocar lá palavrinha incremental para ficar melhor. Vou acrescentar aqui mesmo, ainda bem. Incremental.
para ficar igualzinho a documentação que eu estou entregando para vocês. Mesma coisa, atividades, bloco de anotações 1, 2, 3 vezes, só que o primeiro aqui será o funcionários incremental. Depois esse aqui será horas incremental. E por último, eu também atualizo o calendário. Porque lá eu tenho a coluna de data atual, então todo dia tem que atualizar. Fica mais sensato. Em caso de sucesso, atualiza no próximo bloco de anotações. E o que ele vai fazer, esse pipeline aqui? Ele só vai pegar as alterações após o que eu já carreguei. Então fica mais leve, né, as cargas diárias aqui. Tá? Então vem o início, salvo, ok, e executo. Muito bem, sucedido também. Vou fechar aqui. Então agora vamos ver o que aconteceu lá no nosso Lakehouse, né? Lakehouse, vou mudar aqui para o ponto de extremidade SQL e vou atualizar aqui. Nós tínhamos 13 linhas anteriormente, né? E 3 funcionários ativos. Agora eu tenho só 2. E acrescentei uma linha aqui para o José da Silva, pois a gente incluiu uma alteração para ele. Vamos entender o que o notebook incremental realizou. Voltando aqui no Workspace, em funcionários incremental. Veja só, eu coloquei 2 linhas aqui, onde eu demiti o Flávio Fagundes e eu alterei o José da Silva para eletricista de manutenção XP. Ou seja, o desligamento não acrescenta uma linha, mas sim altera os parâmetros dela existentes. Já uma alteração, que aqui no caso foi uma promoção, ele acrescentou uma linha e alterou as datas. Qual é a lógica que eu fiz aqui, né? Eu peguei e criei algumas tabelas de staging para pegar a última data. Eu criei essas tabelas de staging porque eu vou não dava para eu fazer uma CTE reusando a saída, que eu vou usar lá embaixo, vocês vão ver. Então eu criei aqui o stage da última carga, para eu saber qual foi a última data, então tem uma segurança para não carregar dados duplicados aqui. Toda a parte de... Aqui eu criei uns logs, né, de staging. Por quê, né? É aquela fatia que é diferente de desligamento. Então poderia ter várias inclusões ou alterações em um único dia. Ou vai que fica muito tempo sem atualizar e Então eu preciso fazer uma lógica aqui. E depois eu pego e separo só o que é novos eventos, né? O que é novo evento? Porque o que é novo evento eu vou incluir na tabela. Só isso. E aqui também eu pego os desligamentos. Os desligamentos é mais simples, eu só pego e crio um stage nos desligamentos. E aqui eu faço a atualização da dimensão funcionários existente. Então, se ela encontra uma atualização, eu tenho que pegar a atual, jogar para 0 no ativo e alterar as datas de vigência. Então isso é feito nesse processo aqui de merge into. E aqui aquela inserção dos novos eventos, eu só faço uma inserção, obviamente tomando cuidado com a SK, né, com a matrícula SK, e também atualizo os desligamentos, por fim. E aqui no final exclui as tabelas temporárias. Por vez, a horas incremental tem a mesma natureza. Imagina que eu tenho lá um banco sendo alimentado todos os dias, eu pego e encontro qual é o último lançamento na Fact Horas. E aí eu trago só a fatia que eu preciso trazer, tá bom? É a mesma lógica aqui empregada. Com isso, eu já tenho aqui o que eu preciso para criar um novo modelo. Então nós vamos clicar aqui no Lakehouse. Posso clicar aqui em novo modelo semântico e eu vou chamar aqui de SM_01, Semantic Model. E vou selecionar minhas tabelas aqui. Então eu quero a tabela de calendário, de funcionários, fact horas e medidas. A tabela de log eventos eu não quero. E vou confirmar.
Agora estou criando um modelo semântico do Power BI aqui. Você clica na sua conta que você está logado, obviamente. E aqui está um modelo semântico, igual lá a tela de modelagem do Power BI. Nesse momento, pode deixar do jeito que está, você não mexe em nada. Você vai abrir o Power BI Desktop, tá? Dá para editar por aqui? Dá, mas eu também vou mostrar que dá para editar lá pelo Power BI Desktop. Então você vai abrir o Power BI Desktop. Estou seguindo a risca o README lá do nosso GitHub, tá? Todos os links aqui na descrição do vídeo sempre. Então aqui estou logado na minha conta. Eu vou aqui em centro de dados do OneLake e vou clicar em modelos semânticos do Power BI. E olha onde ele está, SM01. Eu vou clicar aqui, mas não vou clicar no botão conectar. Vou clicar nessa setinha ao lado e vou clicar aqui em editar. Agora meu Power BI Desktop vira praticamente um espelho do que a gente viu lá no online. Tem até esse símbolo aqui e quando eu passo o mouse por cima, estou em Direct Lake, conectado ao tipo de fonte de dados do Lake House, tá? Então, o que nós vamos fazer agora na sequência? Essa calendário aqui, ela precisa ordenar as colunas. Você pode fazer isso manualmente se você quiser, mas tem um script legal para fazer isso em poucos cliques. Então, vamos aqui em ferramentas externas, Tabular Editor. Você faz o login novamente na sua conta. Então você clica aqui em C# Script. Lá no README tem esse código aqui, ó, tá? Que tá falando lá na etapa 7. Você vem, copiou e cola aqui no C# Script. Ok? E clica aqui em Play para rodar, conectado com sucesso, vem aqui e salvo. Muito bem. Parece bruxaria, mas a gente vem aqui em página inicial e clica em atualizar, vou até deixar aberto aqui, ó, toda a tabela desconfigurada, né? Vou atualizar. Olha lá. Dá esse errinho aqui, mas não liga. Todas as pastas organizadas com as colunas, tiradas as agregações, a tabela marcada como data, é show de bola esse trabalho aqui, tá? Próximo trabalho, a próxima tarefa, o que a gente precisa fazer aqui, tá? Eu vou colocar a fact horas para baixo de funcionários desse lado. Então aqui, quando a gente está falando de Direct Lake, quando a gente vai fazer os relacionamentos, tem algumas macetezinhos. Então a gente sempre pega do lado muitos e arrasta para um, não do lado um para muitos, é mais produtivo, tá? Por exemplo, aqui, ó, fact horas, data, eu levo para a data da calendário, porque ele já vai muitos para um, tá? E deixo ativado esse relacionamento e vou clicar aqui em assumir integridade referencial, porque todas as datas que tem na minha fato tem na calendário. Então vou salvar. Relacionamento feito. O outro relacionamento que a gente precisa fazer é da matrícula SK. A surrogate key na fact horas agora ela é ligada com cada versão do funcionário. Então vou clicar aqui. Confirma, né, que está a matrícula SK, uma com a outra. Assumo integridade referencial e salvei. Ok. Tem outros dois relacionamentos que a gente vai fazer de dimensão para dimensão, mas que ficaram inativos, tá? Então é o seguinte, aqui em data de admissão, a gente vai ligar com data da dimensão calendário. Nem dá para ativar esse relacionamento, a gente tira fora, tá? E é muitos para um, único. Ok, feito o relacionamento. E agora com data de desligamento também, tá? E coloco aqui em data, desativo esse relacionamento. Esses relacionamentos são estratégicos e não afetam a performance do modelo, estão desativados, eles serão essenciais para um cálculo, para uma medida que a gente vai fazer agora, tá? Então, feitos os relacionamentos, nós vamos criar as medidas. A primeira medida que eu vou criar aqui é de absenteísmo,
tá? Então a gente pode clicar aqui em botão direito em cima da tabelinha medidas, nova medida, e vou colar, tá? Absenteísmo nada mais é do que as horas faltantes sobre o total que tem disponível, tá? Isso é um percentual. Então aqui a gente formata, ó, como percentual. E agora a gente pode ocultar essa coluninha value aqui também. Aí a tabelinha de medidas vai lá para cima, como vocês desenvolvem tradicionalmente no Power BI Desktop. Tá? A gente está editando um modelo semântico em Direct Lake. A hora que a gente fechar aqui, essas transformações estarão sincronizadas com a nuvem. Tá? A próxima medida é de admissões. Então, nova medida. Vou colar. E olha só a importância daqueles relacionamentos inativos aqui. Tá vendo que eu estou fazendo um relacionamento com a data de admissão. E aqui eu fiz uma lógica que eu estou filtrando a tabela de funcionários quando a data de admissão é igual à data da vigência inicial. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero pegar as admissões no cargo, na filial, em qualquer característica que tivesse na admissão funcionários. Eu quero saber quem foi admitido naquela função, naquele cargo. Então, por isso que é importante saber tratar tanto o Slowly Changing Dimension do tipo 2 na modelagem, como na hora de fazer o cálculo. Então, admissões. Como é uma contagem, eu costumo colocar aqui um separador de milhar, e ele é um número inteiro. Até porque a gente está com 5 funcionários, mas pode ter 3.000, e esse modelinho foi treinado com 5.000. Tá? Então, isso foi admissões, agora eu vou pegar desligamentos. Nova medida. Vamos colocar aqui os desligamentos, mesma sintaxe da questão do relacionamento, mas eu trago aqueles que a data de desligamento não está em branco. Ou seja, tem que trazer com a data de desligamento preenchida. Senão é porque a pessoa não foi desligada, ok? Então, vou confirmar aqui. Mesma situação, a gente só tem uma data de desligamento entre todas as versões. Não tem como eu desligar uma mesma matrícula mais de uma vez. Tá? Então, existe isso. Agora eu vou pegar aqui a minha medida de ativos. O que é os ativos? É aqueles que estão efetivos naquele momento, estão trabalhando naquele momento. Então aqui a conta é o seguinte: eu vou contar as matrículas, não as versões, e sim cada pessoa, fazendo um filtro na dimensão funcionários quando a data de vigência inicial ela é menor ou igual à máxima de calendário data, e quando a data de vigência final é maior ou igual à mínima de calendário data. Deixa eu tirar um pouco de zoom que fica mais fácil para ler assim. E como não tem relacionamentos inativos, ativos, eu não preciso passar all, nada. Com isso eu consigo encontrar efetivamente quantos funcionários estão trabalhando naquela função, naquele cargo, naquele departamento, naquela época. Por isso que o Slowly Changing Dimension é muito importante. Tá? E agora a última medida é o turnover. O turnover ele é a média entre admissões e desligamentos dividido pelos ativos. Por isso que eu calculei os ativos. Isso aqui mede o giro do seu pessoal ao longo de um tempo. Tá? E aqui, atrelado ao Slowly Changing Dimension, ele traz uma infinidade de possibilidades, porque você pode fazer análise do turnover por cargo, por departamento, e vai ter a segurança de olhar o histórico que muda, e não uma dimensão travada que vai te dar uma realidade não verdadeira. Tá? Então vou confirmar aqui. O turnover também é um indicador em percentual, formato percentual, então cliquei aqui. Muito bem, então nós editamos o modelo semântico que está pronto para montar um relatório. Tá? Você pode ver que eu não tenho nem a guia de relatórios aqui. Posso simplesmente aqui clicar no atualizar para fechar. Ele só faz uma conexão aqui, só para garantir mesmo. E vou fechar. Nem preciso salvar, ele está conectado. Lembra que eu deixei a tela aqui no online?
Vou apertar aqui para fazer um reload no meu navegador. E veja só, tudo que eu editei lá no Power BI Desktop já está feito aqui, em calendário organizadinho, coisa e tal. E aí eu posso montar um relatório. Eu posso montar um relatório a partir daqui, do online mesmo, ou posso montar um relatório a partir do Power BI Desktop também. Como a gente já está vendo um monte de coisa talvez nova para você que trabalha só com o Power BI Desktop, vou clicar aqui no Power BI Desktop e vou criar um relatório a partir desse modelo semântico já configurado. Muito bem, estou logado na minha conta, venho aqui novamente centro de dados do OneLake, modelos semânticos do Power BI e vou escolher o mesmo modelo semântico que eu editei. E agora sim eu venho conectar. Agora estou me conectando àquele modelo já configurado e aqui eu posso criar meus relatórios. Todas as minhas tabelinhas estão aqui. Tá? Então, o primeiro relatório lá de absenteísmo, a gente pode olhar isso ao longo do tempo. Então, eu posso clicar aqui, ao longo do tempo, posso clicar em absenteísmo e posso trazer isso por mês aqui. Em alguns meses está zerado, não tem absenteísmo, mas tem meses aqui que bateu 5% de ausência, né? É bastante até. E a gente pode avaliar. Deixa eu duplicar esse visual. E vou colocar aqui como um gráfico de barras horizontais e vou trocar pelo funcionário, pelo nome do funcionário. Agora sim. Então veja que o Flávio Fagundes aqui está com 1,4%. 1,4%, ou seja, de 100 horas, 1,4% ele está ausente. É um exemplo, tá? Uma outra análise que dá para ver essa mudança de cargo, principalmente, se a gente trocar a métrica aqui, deixa eu ver. Eu não trouxe uma medida, mas dá para usar uma coluna apenas para demonstração aqui. Se eu pegar aqui ao longo do tempo e mostrar mês, ano, nome, e no eixo Y eu trazer aqui as horas disponíveis, somatório de horas disponíveis, eu vou trocar o visual aqui para esse gráfico aqui empilhado. Porque aqui em legenda eu vou colocar o cargo. Sim, tá uma salada feia aqui, né? Vou clicar aqui em legenda e vou jogar ela para centralizar à direita, por exemplo. Beleza, então eu tenho todas as horas trabalhadas por cargo, mas fica difícil entender o que está acontecendo aqui, certo? Então eu vou pegar aqui ao lado e vou colocar o nome da pessoa. Acho que melhor com um segmentador de dados, né? Eu vou colocar aqui o nome. E agora, Flávio Fagundes. Ó, ele teve 2 cargos. Aqui você pode ver que ele saiu de um cargo e entrou para o outro. José da Silva, ó lá, 3 cargos diferentes. Consegue ver? Marcos Teixeira, apenas 1 cargo, não teve promoção nenhuma e até saiu da empresa. Dá para fazer uma análise aí. Ó, aqui Maria Pereira, várias promoções ela teve. Saiu de ajudante, foi para máquina 1, máquina 2, máquina 3. Ela está evoluindo aqui. Matheus Souza teve 2 alterações de cargo. Então veja como é importante Slowly Change Dimension. Tá? Porque se a gente fizer uma análise só de operador de máquina, imagina se a gente pegasse todo mundo que é operador de máquina cadastrado naquele momento. Mas e como era no passado? Eram outras pessoas, então por isso que é importante. Tá? Então isso aqui é uma análise de absenteísmo aqui para encontrar. Lógico que isso com um montante muito maior fica muito melhor, né? E aqui eu vou mostrar para vocês a questão do turnover. Isso é um gráfico, um indicador muito importante na área de people. Então a gente coloca aqui as admissões, depois os desligamentos e os ativos e o turnover, tá?
E aqui, isso a gente tem que olhar ao longo do tempo, tá? Aqui em linhas, eu vou trazer o ano, o mês nome, e vou trazer até o nível de dia também, só para demonstrar. Legal. Então tá aí. Vou aumentar aqui a grade. Vou colocar um 18. Legal. Então como funciona o turnover? Eu tive uma admissão, então eu tive 100% de turnover. Tava com um ativo, tá? Então é o primeiro ano. Aqui eu tive 2 admissões, então eu fiquei com 3 ativos, turnover de 66, ou seja, a admissão também faz crescer o turnover, tá? A admissão também tem perdas, não é só desligamento que tem perdas, a admissão também tem, né? E aqui 2 desligamentos, eu tinha 5, então ó, 2 mais 3, 5 ativos, e assim eu vou fazendo o percentual. E o legal é que se eu pegar aqui, olhar no mês a mês, ó, ele mostra exatamente naquele mês. Aqui eu tinha 5, não aconteceu nada, então ficou 5. Então o turnover é zerado mesmo. Aqui eu tive um desligamento de 5 que estavam ativos. No mês é 20, mas ele começou com 0. E aqui ele teve 20% em um dia. A partir desse desligamento, quantos ativos ficaram? 4. Então esse indicador está perfeito, tá? E é exatamente isso que a gente queria fazer, tá? O que eu vou fazer agora? Eu tô com um relatório pronto, eu vou salvá-lo, vou salvar como, vou escolher aqui minha pastinha, onde eu já estava usando, vou salvar com PBIP, e você também deveria salvar com PBIP, e eu vou chamar, se você não sabe por quê, tem um vídeo aqui na descrição do vídeo sensacional sobre isso, tá? Eu vou chamar de RP, de Report 01. Vou salvar. E vou publicar no meu workspace. Lá em SD2. Vai publicar. Êxito. Entendi. Fechei. Vamos voltar aqui para a raiz do meu workspace. E meu relatório está aqui no workspace. Vamos olhar a linhagem de tudo isso aqui. Olha que bacana, um relatório conectado a um modelo semântico que está ligado ao Lakehouse, Indirect Lake, todos os notebooks aqui que são orquestrados pelos pipelines e que também influenciam no Lakehouse. Então tem um projetinho com SCD2 totalmente implementado. E aqui eu fiz o relatório com 5 funcionários. Você vai fazer agora um trabalho aí com os seus dados e eu quero saber o feedback de vocês. Se está performático, se não está, se vocês entenderam o que é o SCD2, o Slowly Changing Dimension do tipo 2 e por que ele é importante. É um assunto bastante complexo e por isso você vai ter tempo para estudar e vamos manter essa comunicação aqui nos comentários e também vou deixar os links das minhas redes sociais, tá ok? Todo esse material que você precisar é só vir aqui na descrição desse vídeo. Como eu já falei, deixa seu like, seu comentário e se inscreve no canal e ative as notificações. Se você quiser me ajudar ainda mais, por apenas R$ 7,99 você se torna membro do canal e dessa forma você vai estar me ajudando cada vez mais a produzir mais conteúdo e estar chegando cada vez mais longe, comprando novos equipamentos para melhorar som, imagem e também pagando as licenças de software para ajudar na edição ou até desenvolvimento de novos cases, ok? Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.